1 Coríntios, capítulo 8, e livro de Efésios, capítulo 3. Primeira coisa que eu já achei. Coríntios de Gálatas, depois de Gálatas, livro de Efésios, capítulo 8. Eu vou ler na Bíblia na mulher. Esse desenho aqui de lero-lero. Eu não vou achar a Bíblia, esse é o desenho. Muito bem, vamos ficar em pé? Capítulo 3, livro de Efésios, versículo 14. Versículo 14. Amém. Por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. Verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo meia dúzia. Capítulo 8, versículo meia dúzia. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Verso 11. E assim, por causa do teu conhecimento ou do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Diga amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, Pai querido. Da concentração, renovação das nossas forças físicas e mentais, e principalmente o abrir da nossa alma pelo teu Espírito, para aquilo que o Senhor quer que a gente mude na nossa prática diária. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Muito bem. Quase não chega. Parece um capote no meio da lama ali, ó, dá pra ver, né? O meu carro está no conserto desde a semana passada, que era para fazer um dia, acabou virando uma semana. Então, subi a ladeira ali, ó, até aqui, os pés ele tomando banho, ele tomou muito banho agora, tudo suado. Vim pela rua de barro para fazer um atalho ali, ó, subi toda a roupa, e fui para lá. Mas amanhã, o carro já está de volta, graças a Deus. Olha, nessa semana de jejum que a gente está fazendo, nessa primeira do ano, que o Marcelo já disse também na organização do louvor, quando eu falei do mundo retrasado, a gente vai falar sobre relacionamentos. E eu quero usar o assunto do como lidar com os meus relacionamentos, como cuidar dos relacionamentos, como gerenciar os meus relacionamentos, partindo de uma outra plataforma, do outro tripé de sustentação. Quero falar sobre a superficialidade. Vamos repetir aí? Superficialidade. Vou explicar o que é superficialidade, bem fácil para você entender. Olha só. Das mulheres aqui presentes, quem já trabalhou de pegada doméstica? Das mulheres presentes, quem já foi doméstica? Do lar. Mas todo mundo, né? Do lar ainda né? Trabalha até hoje, né? Mas para os outros, né? Estava ouvindo, não sei se foi, acho que foi semana passada, se não me engano, retratada, estava ouvindo no rádio
uma coisa interessante, é que um fenômeno que está acontecendo. Há um tempo atrás, por exemplo, no Pimentas aqui, muitas mulheres saem daqui para trabalhar numa casa de família, num bairro lá de São Paulo, ou do centro de Guarulhos, num bairro mais, com gente mais abastada. E sair daqui, deixar a sua casa, às vezes às vezes as filhas menores, né, cuidavam da casa, 10, 12 anos, às vezes deixava com a mãe, deixava com alguém e não trabalhava. E só no final de semana que dava um tapa na cara. E agora está acontecendo um negócio interessante. As mulheres, por exemplo, no bairro do Pimentas, que ainda trabalham em casa de família, então elas saem para trabalhar todos os dias, segunda a sexta, lá em São Paulo, não sei aonde, no Jardim, não sei aonde, só que elas estão contratando empregadas para trabalhar para elas aqui no bairro. Então, ela vai trabalhar numa casa a semana inteira em São Paulo e contrata uma mulher para dar um trato na casa dela pelo menos uma vez por semana, já que ela está fora só tem final de semana. E aí acontece o seguinte, isso foi o que eu vi no rádio, né? Agora, onde eu vou entrar? Acontece o seguinte, às vezes, a gente já teve que contratar alguém para serviço em casa, descobre que aquela empregada, aquela pessoa, aquela faxineira, diarista, como é que a gente chama hoje, às vezes ela só dá uma garipada. Quer dizer, a casa está suja a semana inteira, aí a tiazinha vem com uma franela, faz assim, né? Tá arrumado. Vou pegar a vassoura e tá arrumado. Passa aspirador de pó, tá arrumado. Aquela carioca, né? As que já trabalharam de doméstica, já fizeram isso, sim ou não? Qual é o pecado dessa doméstica aqui, ó? Ah, que sai daqui para trabalhar no jardim, tem que fazer o faxinão na hora, senão a patroa fica o tempo todo olhando, ela pega no pé, não tem conversa. Agora daqui não, daqui é meio pilantra, ela só dá um tapa e só quer a grana dela, uma vez por semana e já é. Sabe qual é o pecado dela? Ela só faz as coisas assim bem por cima, ela não olha os detalhes, ela não se aprofunda, ela é superficial. Então, se eu fosse fazer a comparação, eu diria que ela cometeu o pecado da, como é que você falou aí? Superficialidade. Agora a gente já matou o esquema. Então, eu quero falar de relacionamento partindo do ponto da superficialidade, agora ficou fácil, né? Da nossa vida espiritual. E aí eu escolhi então um texto sensacional, que é o primeiro que a gente lê, vamos ver de novo lá, de Efésios. Paulo começa no capítulo 3, verso 14, e aí ele faz uma oração muito curiosa. Ele diz assim: olha, eu estou orando para que Deus faça alguma coisa com vocês, diz lá o verso 16, para que Deus fortaleça vocês segundo o ser espiritual que existe em vocês, quer dizer, fortaleça vocês internamente. Verso 18, esse fortalecimento tem um objetivo, é que vocês possam compreender, e os demais cristãos, os demais santos, qual é o tamanho, e usa até a palavra profundidade, comprimento, altura, qual o tamanho, qual é a essência, quais são os detalhes, qual é a profundidade do relacionamento com Deus e das coisas espirituais, ou seja, então aqui em conhecer o amor de Cristo. Eu quero que vocês conheçam em profundidade, experimentem em profundidade, não meia boca, não por cima, o que é realmente ter o amor de Cristo em vocês. Ele diz isso, estou orando nesse sentido. E aí no capítulo 4, verso 1, ele diz, para que então na prática serviria aquele amadurecimento espiritual, aquele fortalecimento no homem interior, aquela profundidade espiritual. Capítulo 4, verso 1, eu, prisioneiro do Senhor, eu imploro para vocês o seguinte, que vocês vivam de acordo com a vocação, qual é? Aí ele fala de relacionamentos, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, e se esforçando para a gente viver tudo em paz na igreja, por exemplo. Olha que coisa interessante. Então ele diz assim, ó, vocês têm que viver bem uns com os outros, diz lá no capítulo 4. Mas para que ele primeiro dissesse, ó, vocês têm que viver bem, ele diz assim, ó, eu vou primeiro fazer uma oração para que vocês se aprofundem nas coisas espirituais. É como se eu dissesse, primeiro eu vou orar para que vocês se aprofundem no amor de Deus, na relação com Deus, para que vocês então consigam viver esse amor no sentido horizontal, com as outras pessoas, para que vocês possam viver bem com as outras pessoas. Em outras palavras, está dizendo assim, ó, se você não tiver profundidade espiritual, você não consegue manter bem os seus relacionamentos com as outras pessoas. E o contrário é verdade. Se a sua espiritualidade é igual a da faxineira, é bem por cima, bem camuflado, só para quebrar um galho, só para a patroa ver, só para Deus ver, se a minha espiritualidade, ao invés de ser profunda, ela é superficial, se ao invés de profundidade nas coisas de Deus eu tiver superficialidade, aí os meus relacionamentos vão ser todos bagunçados, porque eu não vou ter profundidade, eu não vou ter capacidade para gerenciar, para gestar esses relacionamentos. Então,
Poderia, por exemplo, passar a semana inteira aqui trabalhando em cima de vários conceitos que a gente já trabalhou em outras ocasiões, mas é bobagem. Se nós somos uma geração que não tem profundidade com Deus, não adianta você só ter informação, você tem que ter profundidade. Porque a gente vive um mundo de relacionamento. E relacionamento é uma coisa que pega a gente na profundidade. E se você não tem profundidade para trabalhar com as coisas da profundidade, a profundidade emocional dos relacionamentos destrói. Se a sua profundidade espiritual não for nenhuma, for superficialidade, não sei se eu filosofia ou dependência ou não. Vamos pensar de forma mais prática. Qual foi a última vez que você teve ódio? Pensa aí, não precisa falar não, só pensa. Última vez. Lembrou? Não foi? Vontade de matar mesmo. Só não matei porque podia. Porque eu não estava armado assim, não. Eu já tive ódio várias vezes. Quando eu era garoto, depois fiquei mais velho, depois que me converti, depois fiquei velho, eu tive ódio muitas vezes. E o ódio é aquela sensação que vem, que toma o seu coração, aquela ira, e você fala, agora eu vou matar, né? E você tem que segurar aquilo. E às vezes a gente nem consegue segurar. Ah, mas você matou alguém? Não, às vezes não precisa nem matar. Segundo diz lá, Jesus ensinou e o apóstolo João repetiu, né? Se você odiar alguém, você já está matando o seu coração. Não tem parte no meio. Então quer dizer que eu não posso nem deixar o ódio tomar conta? Não pode. Mas se a pessoa provocou, sabe aquela pessoa que você convive, que parece que nasceu para despertar a ira dentro de você? E aquela pessoa que está do seu lado, que vive te pisando. Você faz o bem, você ajuda, ora por ele, ora por ela, sempre que precisa se calar, se humilha, mas sempre que tem oportunidade, aquele sujeito com aquela sujeita, pisa em você e te humilha. Se tiver alguém perto, faz questão de te humilhar mais ainda. Aí você fica ressentido, sim ou não? E vocês, de vez em quando, ficam meio tristes por causa dos outros, porque os outros machucam um pouquinho, fica. Ali de mim. E eu que sou melancólico, aí eu fico mais do que a maioria das pessoas, mas eu sou melancólico, né? Sorte dos reumáticos, sorte dos coléricos, né? Porque nós, os melancólicos, sofremos 3 vezes mais, porque sofremos internamente 3 vezes mais. Quem de vocês já sentiu rejeitado? Queria muito ser aceito no grupo, numa família, num lugar, numa igreja, sei lá, e foi rejeitado. Quem foi? Quem já foi? Além de mim, quem já foi? Olha aí, ó. Não é como é que as pessoas machucam a gente? Eu achava que Deus não gostava. Olha, logo pelo Todo-Poderoso. Deus me rejeita. Se Deus me rejeita, imagina os outros, né? E quem sentiu inveja já, além de mim? Além de eu sentir inveja, quem vai sentir inveja? O cara de foto vai dizer, eu senti, um monte de vezes. Até eu sinto, às vezes. É uma expressão. Esses são os tipos de problemas de relacionamento que a gente tem que gerenciar. Você não, como disse Jesus lá no capítulo 17, né? Não adianta ele orar por você para tirar você do mundo. Você está no mundo, ele fala, Pai, não ore por eles para que os tire do mundo. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. Eu oro para que os livre do mal. O mal o que é? É quando as situações acontecem, por exemplo, em uma situação em que o sentimento ruim ficou a relação da pessoa, teve um atrito, brigou, sei lá, quem rompeu o relacionamento, ou não rompeu, mas está esquisito, pode ser alguém distante, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser uma mulher, um marido, um filho, seu pai, e aí tem um problema, não gerencia direito o problema, aí o maligno vem, aproveita a oportunidade, como diz os cristãos mais tradicionais, né? A gente abre a brecha e já entra. A brecha é a falta de capacidade de gerenciar direito aquele tipo de problema que houve. Então não adianta. Quando você estiver vivo, você vai ter problema. Você vai estar lá na copa para ser enterrado, vai ter problema. Capaz o coveiro, tipo, dá uma errada. Você está errado, meu filho, aqui, né? Vai ter problema até na hora de morrer. Não tem jeito, vai ter problema com as pessoas. Vai ter, porque você não ser relacional, vai ter relacionamento. Os relacionamentos são assim. Um dia você está bem, um dia você está mal, um dia você escapa uma palavra meio áspera, a pessoa não gosta, e a pessoa também não mente, mal troca, aí ficou. Se for 2 melancólicos, pior, fica cada um com canto chorando. Se for 2 fleumáticos, cada um olhando, sem saber o que aconteceu e vê o barco do buraco. Se forem 2 coléricos, sai no pau, sai na mão, na hora. Mas seja como for, vai ter que ter, vai ter que lidar com isso. E o mau gerenciamento dos relacionamentos, ele é causado porque a gente é superficial, espiritualmente superficial. O apóstolo Paulo disse, olha, vou orar para vocês se aprofundarem. E agora que vocês se aprofundaram, agora vocês podem se amar uns aos outros, podem ter paciência, podem perdoar, e etc, etc, etc. E se eu não tiver profundidade? Aí você não pode amar, não pode perdoar, não pode se relacionar, não consegue nem viver
como diz os antigos, como gente, né? Nem parece que é gente, parece que é bicho. Então, para que eu gerencie bem meus relacionamentos, para que você lide com esses sentimentos ruins que às vezes a gente tem com as outras pessoas, às vezes provocado por Deus, às vezes provocado por outras pessoas, às vezes provocado pela circunstância, mas para que você lide com os atritos, com os problemas de relacionamento, tem que ter essa profundidade espiritual. E para ter profundidade espiritual, claro que eu não vou citar tudo agora, vou dizer só algumas coisas. Uma pessoa só é espiritualmente profunda quando, por exemplo, ela desenvolve a tal da oração relacional. Ela consegue se relacionar com Deus através da oração. Não vou falar sobre isso hoje. Um cristão só consegue gerenciar bem os seus relacionamentos por ser um cristão espiritualmente profundo. Ele só é um cristão espiritualmente profundo quando, além dele saber conversar com Deus e ter relacionamento com Deus na oração, ele consegue se abrir para comunhão com outras pessoas. Também não vou falar sobre isso hoje. O cristão, por ser cristão, e esse é só cristão, as pessoas do mundo estão excluídas a princípio disso, só consegue ter profundidade espiritual, só consegue se dar bem nos relacionamentos quando entende, quando aceita e quando pratica a verdade que está imposta sobre os cristãos, de que todo cristão já está crucificado com Cristo. Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais é mais Cristo, e vive em mim. E a vida que agora estou vivendo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quer dizer, toda vez que eu enfrentar um atrito com alguém, eu tenho que pensar, como uma pessoa morta, quer dizer, teoricamente morta, pendurada na cruz, ou para onde? Dali é para o cemitério. Como é que uma pessoa morta, na hora que foi xingada por outra pessoa, como é que ela reage? Como uma pessoa morta, quando foi ofendida, magoada, ou provocada por outra pessoa, como é que ela reage? Eu deveria pensar dessa maneira, é como se eu tivesse morto por causa de Cristo, para poder lidar. Mas também, vou contar esse tempo. Vai falar do que hoje? Vou falar sobre conhecimento bíblico, que é o segundo texto que a gente viu. Olha de novo lá, 1 Coríntios 8. Uma das maneiras de você desenvolver profundidade espiritual é você buscando conhecimento da palavra, conhecimento doutrinário, conhecimento da vontade de Deus na revelação espírita. Capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós há só um Deus, o Pai de quem são todas as coisas, para quem existimos, etc, etc. O verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todas as pessoas. Verso 11. E assim, por causa desse conhecimento, desse saber, o irmão mais fraco às vezes pode ser assassinado por um de nós. Perece o irmão mais fraco pelo qual Cristo morreu. Só para a gente entender o contexto aqui, ó, aquela história da carne, o cara ia comer no açougue, naquele tempo lá não era como hoje muita fazenda alimentando os açougues, né? Eram as fazendas e os templos. Então, o cara ia, eu sou um açougueiro, na hora de eu comprar uma peça de vaca para botar no meu açougue, tinha cara me oferecendo um pedaço de vaca que vinha da fazenda e tinha um cara me oferecendo um pedaço de vaca que vinha do templo. Os caras fizeram um sacrifício lá no templo, sobrava muita carne e os caras me vendiam. Então, o cara ia no açougue comprar carne, ele ficava, e agora? Se eu comprar uma carne lá, que antes de chegar no açougue lá, foi oferecida em sacrifício a um demônio lá naquele tempo. E aí, será que eu vou comprar? Será que eu não vou? E aí muita gente não comprava, outros compravam, mas não perguntavam. E aí o apóstolo ainda trabalhar nessa circunstância aqui, dizendo, olha, vamos lidar com esse direito. Ó, tem uns de vocês aí que tem o conhecimento. Qual é o conhecimento? Que o demônio não é nada, os ídolos não são nada, tudo é para Deus. Tem um cara que ele tem um conhecimento doutrinário, que ele sabe lidar com essa questão da carne. E tem um outro cara que não tem o conhecimento doutrinário, não sabe lidar com isso. Aí a consciência dele fica pesada. Então ele diz assim, ó, esse primeiro grupo aí, eles têm o conhecimento, e eles sabem que em Cristo Jesus eles têm liberdade para comer o que eles quiserem, beleza. Só que está faltando um pouco mais de conhecimento. Há uma coisa que é mais profunda do que a liberdade de eu poder comer um pedaço de carne ou não, eu saber que não tem nada a ver, o demônio, porque o demônio é só uma imagem, tem um ser por trás, mas ela não tem nada, era só um pedaço de madeira que estava lá. Há uma coisa mais profunda, que é o amor às outras pessoas. Então é como se ele dissesse assim, olha, vocês têm um conhecimento, mas esse conhecimento não basta. Só está trazendo vocês uma situação difícil, está fazendo o outro lá ser prejudicado. O conhecimento que vocês têm é pouco, é superficial. Vocês estão dizendo, a gente tem conhecimento, a gente pode comer qualquer negócio, tá bom. Se você tem conhecimento de Deus, da palavra, sabe que pode comer qualquer negócio, também deveria ter conhecimento que a comida não deve ser um motivo para eu prejudicar a vida de outra pessoa que é mais fraca. O cara que acha que não pode comer, então eu vou escandalizar, é o que ele está dizendo lá. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, ó, esses caras aqui eram superficiais na vida com Deus, porque eram superficiais na palavra. Está trazendo para nós aqui, ó. Pensa.
Pensa em relacionamentos. E pensa no que eu tenho que conhecer da palavra para poder lidar com os relacionamentos. Eu tenho que lidar com as pessoas até o resto da minha vida. E eu tenho que ser profundo para poder com Deus, e para ser profundo com Deus, eu tenho que ser profundo na palavra para lidar de forma adequada com essas pessoas. Quantos tipos de conhecimento, quantas informações, quantos conceitos, quantas verdades que estão escritas na palavra, que existem lá, que eu conheço, que eu domino o suficiente para que quando alguém me prejudicar, me xingar, me deixar nervoso, pisar na bola, me magoar, eu saber lidar com essa pessoa. Quantos conceitos você acha que existem ali? Mais de um? Mais de dois? Mais de três? Um monte. Beleza. Eu sei que na palavra, inclusive na Bíblia da mulher, existem inúmeros conceitos, inúmeras doutrinas que se aplicam aos relacionamentos, que eu tenho que aplicar na minha vida com as pessoas. Inúmeras. A pergunta é: eu conheço mesmo quais são essas doutrinas? Eu sei como é que elas funcionam? Eu sei quando eu aplico, como eu não aplico? Eu sei quando não é para aplicar e de que maneira é? Eu sei quando eu digo e digo. Pastor, uma questão aí. Minha família é toda católica. E me convidaram para ir comer uma peixada no dia 6, feriado, sexta-feira da Paixão. Eu sou evangélico, devoto, né? A Jesus Cristo. Eu devo ir comer a peixada junto com o povo católico lá, que adora lá em Natal, essas coisas, ou não? Eu percebi que eu dei um gancho para introduzir o assunto de relacionamento e ele ficou preso lá no gancho, né? A história da carne. Ó, a Bíblia diz o seguinte: quando você for comer na casa de alguém, não pergunte se foi consagrado ou não. Pergunte. Se você souber que foi consagrado, não põe a mão, o apóstolo Paulo diz. Se você não souber de nada, não pergunte nada. Ore dando graças e manda ver. Agora, se você souber que aquele alimento passou por um ritual, você rejeita, certo? Deixando o parênteses aqui. Bom, eu estava dizendo então os inúmeros conceitos, as inúmeras verdades que eu preciso conhecer para poder ser profundo com Deus e consequentemente lidar com meus relacionamentos de forma adequada. Dê uma nota para você mesmo, de 0 a 10. Quanto você domina as doutrinas da Bíblia que te ensinam a lidar com as pessoas? 0 a 10. Qual deu a sua nota, Daniel? Acho que 2. Mais de 2? Menos de 3? 2,5 então? 2,5. Quanto deu a sua mão? 0? Quando eu abro a Bíblia, eu encontro lá um monte de doutrinas que me ensinam o que eu tenho que fazer quando eu estiver em relacionamento com as pessoas. A pergunta é: 0 a 10, se eu fosse fazer uma prova tipo assim, quais são as doutrinas e como elas se aplicam, em quais circunstâncias? Que nota eu daria para mim mesmo? Qual é essa nota ali? A minha, acho que 2. 2? Vou pegar só um exemplo das doutrinas, talvez a mais importante delas, a questão do perdão. Vamos recuperar aqui a nossa memória sobre o que é o perdão. Vamos falar sobre o perdão, só pegar como ilustração de várias doutrinas que falam de como eu devo lidar com as pessoas. Uma delas é o perdão. Uma pergunta boa que a família fez, mas esse conhecimento aí é na teoria ou na prática? As duas coisas. Não tem prática sem teoria. A pessoa no conhecimento, né, tá assim, vou melhorar a minha nota, mas na prática... Não. Tem que ser os dois. Para você praticar tem que conhecer, né? Tem como. Agora tem gente que conhece e não pratica. Mas sempre que a gente conhece, a gente pratica. Mas tá errado. Mas nível nota para conhecimento prático. Conhecimento operante. Vou pegar a questão, por exemplo, do perdão. O perdão, você já deve se lembrar essa altura do campeonato, já falei várias vezes na igreja, que a reconciliação, duas pessoas estão andando juntas, tem uma rotina de convívio, de repente algum problema. Por conta daquele problema, se afastaram. Às vezes fisicamente, às vezes só emocionalmente, não importa. Obrigado. O que seria o perdão? É quando, depois que se afastaram, a situação é resolvida e elas voltam a ter o mesmo relacionamento que tinha antes. Esse é o perdão. Só que o perdão bíblico, ele vai um pouco além. Toda vez que alguém de fato pratica o perdão, aquele relacionamento que antes era assim, ó, depois que se separou, ele, se for praticado como a Bíblia ensina, ele nunca volta a ser isso. Ele costuma voltar a ser assim, ó. A intimidade, o relacionamento fica melhor do que era antes. Se você tem uma intimidade com uma pessoa
brigou com ela, rachou o pau, se separaram e houve o perdão verdadeiro, segundo o parâmetro bíblico, a glória da última casa será maior que a da primeira. Quer dizer, o relacionamento vai ser mais íntimo, porque as pessoas amadurecem. Então, aqui, o perdão, a reconciliação, vai trazer ali um amadurecimento do relacionamento para perdão do perdão. Outra coisa, outro motivo, outra meta onde a gente viu o perdão é o inocentamento da pessoa. Se eu, por exemplo, causo mal para você e você não me perdoa, eu fico com uma pendência por você, no mundo espiritual. E aí Deus vai me cobrar. Entendeu? Se eu te prejudico, eu crio uma pendência. E se não há reconciliação, não há perdão, aquela pendência fica até o dia da minha morte. E se for o contrário, eu aqui não dei o perdão, ao invés de ser ofendido, eu fui ofendido, não dei o perdão. Aí a pessoa fica com a dívida pro resto da vida e eu fico com um problemaço, temendo ao abacaxi na mão. Sabe qual é? As portas da graça se fecham. Porque Jesus falou que se eu não perdoasse a pessoa que está do meu lado, o meu Pai que está no céu também não me perdoaria. Aí toda vez que eu for buscar o trono da graça, tem uma barreira. Qual barreira? Eu não perdoei o camarada que me prejudicou, não me reconciliei. Olha o tamanho do pior. Então, se eu não conheço em detalhes e com calma, em profundidade a doutrina do perdão, eu nunca vou inocentar a outra pessoa. Aí cai naquela coisa horrível, né? Deixa pra lá, esquece isso, eu perdoei. Mas você perdoou? Eu perdoei, mas não esqueci, cara. Mas deixa pra lá. Mas você voltou a falar? Não, voltou a conversar? Não é. Então que perdão é esse? Na verdade, não está perdoando, não está reconciliando, está perpetuando o mal. O castigo que a pessoa vai sofrer vai ficar até o dia que ela se acertar com Deus. A consciência dela vai continuar perturbando a vida inteira. Ela, enquanto ela estiver viva, vai pensar: puxa, eu fiz um mal para fulano, até hoje o fulano não me perdoou. Todo dia o cara vai lembrar: puxa vida, Deus, o cara me perdoou, Deus me perdoou, e o cara não perdoou ele. Vai perpetuar aquele sofrimento. Quando não tem perdão, quando não tem conhecimento do perdão, as pessoas não amadurecem. Aí o que acontece? Dois estão juntos, brigam. Se não tem perdão, não se reconcilia. Aí, um bônus bem interessante do perdão, que é você ver a situação ruim que foi criada, às vezes pelas tretas ou por você mesmo, ser revertida em bênção. Quer dizer, a gente tinha uma harmonia muito boa, e a gente se separou, a gente sofreu. Quando não tem o perdão, não tem a reconciliação, aquele sofrimento, na verdade, serviu para quê? Para nada, você sofreu em vão. Uma das grandes promessas da Bíblia, qual que é? É que todo sofrimento, toda lágrima será tirada, todo sofrimento será revertido em algum benefício. Romanos capítulo 8, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nesse caso, se eu não conheço a doutrina do perdão, e se eu não providencio a devida reparação daquele relacionamento, aquele sofrimento todo, ele foi perdido, não vai ser reparado nunca. Quer dizer, eu não ganhei nada. E mais ainda, eu vou continuar com o meu acesso à graça ali, ó, fechado. Quer dizer, se eu, por Deus, eu quero crescer na palavra, Deus, eu preciso me tornar um cristão mais maduro, um cristão mais profundo, eu quero deixar de ser superficial. Na hora que eu busco a Deus para ganhar essa profundidade, o que Deus vai me dar? Nada. Por quê? Porque as portas da graça continuam fechadas. Ó, eu estou falando de quantas doutrinas? Falando só do perdão. Podia estar falando dos limites que a gente falou um dia disso aqui para lembrar. Podia estar falando da doutrina do preferir honra. Podia estar falando da doutrina do poder das palavras. Tem um monte de doutrinas, não estou nem citando aqui, que envolvem relacionamento. Doutrina da maldição lançada, doutrina da benignidade do modo de tratar. Tem um monte de doutrinas na Bíblia que dizem como a gente tem que lidar com as pessoas. O perdão é só uma delas, é só uma. Então, para eu lidar com os meus relacionamentos, eu preciso ter profundidade. E uma das maneiras de eu ter profundidade é tendo conhecimento da palavra sobre aquilo que eu tenho que lidar. E se eu não tenho conhecimento da palavra? Aí eu me torno superficial. Igual a moça vai ser contratou para dar um tapa na sua cara. Para dar um tapa na funcionar dela depois. Chegar em casa tudo sujo. É que Deus faz com a gente. Então, tem um grupo de pessoas que está muito preocupado com a igreja como um todo, né? Eu, modestamente, até me coloco no meio delas. A gente está preocupado com um negócio chamado superficialidade do povo cristão. Nós estamos vendo uma geração que vamos deixar um mundo material, um mundo financeiro melhor para os nossos filhos, para a próxima geração. Mas, se tudo permanecer como está,
a gente vai deixar, espiritualmente falando, o mundo pior. Por quê? Porque somos crentes superficiais. Talvez Deus tenha que mandar outra perseguição, não sei, né? Talvez Deus tenha que deixar o diabo agir um pouco mais, como diz o meu sogro, vou olhar, você tem problema. Talvez Deus tenha que tirar a mão protetora para que tenha mais problema. Alguma coisa tem que acontecer para a gente se aprofundar. Então, se a gente quer, que eu brinquei com você agora, dá uma hora para você mesmo. Depois de alguns anos na vida cristã, não era para a gente dar uma nota baixa dessa. Era para dar, olha, então 8, se bobear até um 9, quem sabe um dia eu chego até no 10. Era para dar uma nota altíssima. Por que a gente dá nota baixa para a gente mesmo? Porque a gente é superficial. Por que a gente não deixa de ser superficial? Aí tem trocentos assuntos aí. Mas aí na hora de jejuar, aí dobra o joelho e fala, ó Deus, o Senhor sabe como eu amo aquela pessoa, Deus. Aí põe o nome do pai, da mãe, do marido, da mulher, do filho rebelde, do pai rebelde, da mãe rebelde, do irmão da igreja que cresceu com ele, do amigo que faz com ele, ó Deus, como eu amo aquela pessoa. Aí jejua, fala, Deus faz o milagre, restaura, Senhor. Deus está ouvindo? Ah, vai responder? Aí depende. Aí depende. Deus não faz aquilo que eu tenho que fazer. Deus só faz aquilo que Ele pode fazer sozinho. Aquilo que eu tenho que fazer, Ele não faz. Então, se existe uma doutrina, um conjunto de doutrina, uma palavra, que me ensina o que eu tenho que fazer, Deus só vai fazer aquilo que não está ao meu alcance. Se, por exemplo, no caso do perdão que eu citei aqui, se eu tiver que falar com uma pessoa, escuta fulano, vamos conversar aqui de novo, dar o primeiro passo, essa doutrina bíblica do perdão, então Deus tem que fazer. Deus não vai criar uma circunstância para eu encontrar com o cara, ó Deus, eu não sei onde o cara mora, na verdade eu sei, dizem que é por lá, não sei da onde, né? Então, Senhor, cria uma circunstância em que assim, eu encontro com um cara lá no outro lado da cidade, meio que por acaso. Deus não vai fazer isso. Se você entendeu, por exemplo, que você tem que dar o primeiro passo para conversar com alguém que você rompeu, então você tem que dar o primeiro passo para conversar com alguém que você rompeu. Senão Deus não vai fazer nada. O que Deus vai fazer é amolecer o coração do cara para ele te perdoar. Se você fizer uma boa com ele, encontrar, não importa. Então, a nossa geração está superficializada. A nossa geração está perdendo a profundidade. E uma parte das maneiras, uma das formas de você conseguir essa profundidade é buscando o conhecimento da palavra. Todos os aspectos da nossa vida tem um conjunto de doutrinas. Eu, como cristão, o mínimo que eu deveria fazer é ter um caderninho onde estaria lá anotado pelo menos uma palavra para descrever as grandes doutrinas da Bíblia. Uma delas, por exemplo, relacionamento. Eu deveria ter uma página na minha agenda escrita assim: relacionamentos. 2 pontos. Aí vem doutrina do relacionamento. Primeiro, perdão. Segundo, estabelecimento de limites. Terceiro, preferir honra. No mínimo, tinha que ter um caderninho. Por quê? Porque eu sei que um dia, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter um problema com alguém, eu vou ter que seguir aquilo ali. Da mesma maneira que a questão financeira. Viraria outra página. Vida financeira. 2 pontos. Primeiro princípio, fidelidade com a oferta e o dízimo. Segundo princípio, boa mordomia. Terceiro princípio, não ser trouxa, não pagar juros. Ver cada assunto que envolve a minha vida no dia a dia, eu deveria ter um caderninho, era o mínimo, como cristão. Eu deveria ter um caderninho com uma página, com o nome de cada aspecto da minha vida prática, e ali pelo menos com uma palavrinha, só para eu lembrar qual é a doutrina. Porque mais cedo ou mais tarde eu vou tomar com ela. Aí sim, eu começaria a me tornar um cara bom. Então, essa semana, eu gostaria muito que o Espírito de Deus causasse em vocês um pacto, de tal forma que, quando Deus recebesse o jejum que a gente está fazendo, eu pensasse assim: dessa vez eu vou ter que agir mais forte na vida do seu jejum. E dessa vez eu estou sentindo que alguma coisa está acontecendo. O camarada está buscando profundidade. Tá bem? Você quer ter?